Rebeca também. Olha, gente, vamos combinar assim. Nós vamos conversando aqui sobre o assunto, o tema. Hoje, então, o tema é fé e a caridade, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o item 13. Então, nós vamos conversar. Primeiro, entender, o que é fé. Fé é um sentimento. É um sentimento que nós temos já em nós, que nos garante, nos possibilita não somente acreditar, mas termos a certeza daquilo que nós acreditamos. Eu gosto de uma fala de Santo Agostinho, que ele diz assim: fé é acreditar naquilo que você não vê. E o resultado da sua fé é ver aquilo que você acreditou acontecer. Então, às vezes as possibilidades, as escolhas que nós temos que fazer na vida, talvez não nos dê caracteres, não nos dá caminho, indícios, nós ficamos, às vezes, sem ação. E como que nós vamos agir? Como que nós vamos sair desse ostracismo, desse ficar parado, ficar inutilizado, às vezes, por alguns minutos e alguns momentos da nossa vida, sem saber o que fazer? O que nos dá essa direção? A fé. Renner, mas a fé nos dá essa direção como? Eu não consigo entender isso. Como que, se eu tenho fé, isso vai me direcionar? Porque vamos colocar duas pessoas. O cético, aquele que não acredita, aquele que não se diz sem fé, que só é totalmente racional, materialista, e o hoje. O que vale é o hoje para ele. E aquele que é espiritualizado, ele já crê no futuro, ele já tem essa projeção. Então, se você pega uma pessoa que está vivendo uma situação de dor, de sofrimento, seja material ou espiritual, você pega essa pessoa que só acredita no aqui e agora e no que está vendo, tipo Santo Tomé, essa pessoa vai ter dificuldade em fazer essa projeção para o futuro. Como que eu vou estar melhor no futuro se toda a minha vida hoje é uma desgraça? É uma coisa difícil, é um problema que eu não consigo mais dirigir a minha vida. Eu perdi as rédeas da minha vida. A fé traz para o homem no sentido de humanidade, traz um direcionamento, mostra caminho, abre os campos sensoriais da intuição e da percepção. E aí vai te possibilitar a entender e até ter um pressentimento, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, uma dupla vista. Você tem um pressentimento do futuro, porque a fé te possibilita isso. Não é o materialista, ou materializado, ou apegado, ou aquele que não acredita. Aquele que não acredita, ele já vai ao médico dizendo: olha, eu vou, mas não vai dar certo. Ele já tem o pessimismo, porque, lógico, ele já traz dentro dele esse comportamento de não fé. Então ele já vai ao médico não acreditando, ele já vai fazer um negócio não acreditando, ele já vai para uma religião, para qualquer movimento que ele necessite para o momento dele, ele vai sem fé. E o que acontece? Como o próprio Evangelho nos ensina, que tem uma outra frase que eu gosto muito, que a fé é uma bomba atrativa. Você atrai para você aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você quer muito. Aí você pode me perguntar assim: mas Renner, fé? Eu tenho fé, mas de repente eu tenho fé e as coisas não acontecem. Os irmãos estão chegando agora, a gente vem falando aí da fé na projeção de duas pessoas, uma que não acredita em nada e a outra que tem espiritualidade, tem fé no futuro. A diferença de comportamento, de enfrentamento de um para o outro. Então aquele que não tem fé, já em si ele se fecha, porque o racional
já é um mecanismo de defesa nosso. Quando você começa a raciocinar e racionalizar demais, você perde o fio do sentimento e o fio da intuição. Você perde a sua sensibilidade perceptória. E aí você fica no razão, sempre raciocinando. Não estou dizendo aqui que você não tem que raciocinar, que você que não tem que pensar sobre o que você faz. Lógico, isso é o nosso adulto. Pensar no que eu vou fazer e medir isso convém, isso não convém, está no meu adulto. Né? Minha criança pode querer, né? Minha criança, dentro de uma personalidade, de uma perspectiva psicológica, minha criança pode querer as coisas. Eu quero, e aquela criança que não tem limites. E você pode não dar certo. Mas a fé tem a fé divina e a fé humana. A fé que me possibilita acreditar em mim mesmo, porque é a fé que me dá essa mola propulsora de executar, de fazer uma palestra, de conversar com vocês agora, de dar um passe, de acreditar no medicamento, acreditar que o médico que vai lhe atender, ele está capacitado e ele está bem orientado e que a espiritualidade vai estar ali com você. Veja bem, muda todo o contexto. Quando a gente tem fé, nós temos serenidade, nós temos calma diante dos problemas, diante das frustrações. A pessoa que não tem fé vai levar mais tempo para sair, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, que o ansioso vive no futuro, mas é um futuro catastrófico, é um futuro de perdas, de negativismo. Ele está sempre pensando que vai acontecer algo de negativo nele, o ansioso. Não quer dizer que eu não possa ter ansiedade. A ansiedade é uma coisa que todo ser humano tem. Agora, quando isso transborda para esse campo, se torna uma patologia. Então vejamos, quando eu tenho fé, acontecem as coisas na minha vida como acontece na vida de todos vocês aí, né? De todos nós. Aconteceu. Se eu tenho fé, eu vou sentir, obviamente, o impacto, eu vou sentir a dificuldade, eu vou sentir uma frustração, eu vou sentir um problema, eu vou sentir que é grave a situação. Vou ter um momento, às vezes, de tristeza, ou às vezes de raiva, ou às vezes de medo, alguma emoção vai vir em mim. Ok, isso é tudo natural de todo ser humano na Terra. O que diferencia? Então vamos falar numa palavra que usa-se muito. Qual que é o nosso diferencial? O nosso diferencial espírita é que nós estamos passando por toda a pandemia, por toda a situação, mas nós temos fé que Deus não erra conosco, que a espiritualidade está aí. E eu tive a oportunidade, pela mediunidade que Deus nos concede e nos concedeu, de estar numa reunião uma semana passada com um amigo que a gente faz sempre, toda semana, um culto que nós fazemos juntos, já há alguns anos, e foi abordado ali a questão de toda essa problemática, de todo o desemprego, tudo isso que a gente está vendo, essas centenas, milhares, né, de mortes, já mais de 1 milhão de mortes no mundo. Tá, e agora a Europa com a segunda onda, então tá. Aí eu perguntei a ele, pensa bem, nós estamos com casas espíritas já desde março, fechadas, a maioria das casas espíritas, 90% ou mais, no Brasil, fecharam, as igrejas fecharam, agora que estão retornando aos poucos, dentro das medidas e dos protocolos de segurança, tá? As outras seitas, as outras agremiações religiosas, enfim, tudo aquilo que te dava suporte espiritual, seja no budismo, seja no catolicismo, seja no islamismo, como temos, seja em qualquer coisa. Aquele estado de fé religiosa que você estava exercitando toda semana, você não está mais, ou pelo menos até essa semana a gente ainda está fechado.
E nossa casa ainda vai continuar até que a gente tenha segurança para voltar. Veja bem, aí eu perguntei para ele, por que então que nós não estamos num caos, numa loucura, médio então, os médios sem trabalhar, e esse processo todo, os frequentadores que estavam com seus tratamentos, que tiveram que interromper, uma infinidade de situações que você não está tendo. E aí eu disse para ele, o que me passa aqui pela mediunidade é que a play de espíritos que estão envolvendo todo o orbe pela governância de Jesus é muito grande. Nós temos aí equipes inteiras de espíritos recolhendo os desencarnados, concorda? Sim, sim, né? Todo mundo concorda? Ok. Nós temos equipes inteiras de espíritos para auxiliar nos processos de perdas de familiares. Então nós temos aqui um grupo familiar de 5, 10, 20, 30, 40 pessoas, e ali nós temos 2, 3 desencarnes nessa situação de pandemia com o Covid. O anjo da guarda de cada um, em comunicação direta com essas centenas de espíritos que foram liberados pelo Cristo. Então abriu um quadro maravilhoso. E esse quadro espiritual só é perceptível ou possível se você tem fé. Se eu estivesse no campo do pessimismo, do negativismo, da mente voltada só para a desgraça, ou só para a catástrofe, ou da mente voltada só para o não, ou só para o mal, não teria condições. Percebem o que está acontecendo? Você não tem condições. Porque como que você vai dar passividade, vamos usar esse termo aqui, que é muito usado na mediunidade, né? Eu vou dar passividade a uma ideia, eu vou ficar passível a essa ideia, se eu não acredito, se eu não confio, se eu acho que está uma catástrofe, que mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Aí você vai me falar que Deus está no comando. Óbvio. Por que não está pior? Por que não está uma desgraça assim, absurda, onde as pessoas estivessem aí, como em alguns países, eu estive vendo ontem, na Itália, por exemplo, tem grupos, um grupo lá da máfia, outro grupo que são grupos contra, porque a Itália já entrou em lockdown em algumas cidades, devido ao aumento absurdo dessa segunda onda, que estão quebrando tudo e forçando o governo algumas coisas. Nós não temos isso no Brasil. Tem gente na Avenida Paulista, que é o topo, né, das manifestações no Brasil, Avenida Paulista e outras avenidas aí pelos estados. Nós não temos isso. Não é que o Brasil é melhor, não é isso. O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, segundo Bert Campos. Coração do mundo. O que é coração? Simboliza sentimento. E fé é sentimento. Caridade não é sentimento, é ação. Quando eu recebo uma notícia, eu recebo um pedido para um atendimento, seja ele diálogo fraterno, seja ele na fitoterapia, seja ele na casa espírita, em outros setores. Quando você recebe um pedido, o que dá o aceite a esse pedido é o seu sentimento. Primeira coisa, você tem que sentir piedade, você tem que ficar comovido, você tem que fazer uma empatia, para isso você tem que ter sentimento. Concorda? Você precisa ter o sentimento. A partir do momento que você tem o sentimento, aí você vai para a ação. A ação é a caridade. A ação é a caridade. Então, primeiro, a fé, o sentimento que movimenta em você, que gera
pensamentos, gera articulações, gera inspirações, gera condições para que o seu comportamento haja dentro do que o seu sentimento está tendo. Então, quando eu tenho fé, eu cresço espiritualmente. Muitas vezes os irmãos dentro da casa espírita, nós já presidimos casa espírita já há mais de, não sei quantos anos, mais 20, 30 anos aí. Então, às vezes você vê a pessoa com aquele desequilíbrio, aquele pensamento negativo, aquela insegurança, aquele medo. E não estou dizendo aqui que você não pode ter medo. Medo é uma ação, nem que você não queira, você vai ter medo, porque todos nós temos medo. Medo é uma emoção autêntica, natural. Então, não é isso, é o que eu faço da emoção. Eu posso ter medo, mas o que eu faço do medo? Muitos falam assim, medo é falta de fé. Já ouviram falar disso? Medo é falta de fé? Então é isso. Porque se você tem fé, você vai pegar o seu medo e falar, olha, realmente eu preciso ter prudência nisso. O medo gera essa prudência. Ou o medo te paralisa, ou o medo te mobiliza, ele te movimenta. Se você tem fé, você vai pegar o medo e falar, não, tudo bem, eu estou com medo, eu respeito isso, respeito aquilo, mas eu posso dar um passo a mais aqui, porque a minha fé raciocinada, não é aquela fé cega que vai à torta e à direita, ou de qualquer jeito, é uma fé raciocinada, fala, não, você pode ir, está tudo bem, está ok, pode ir. E aí você vai, e a coisa funciona, tá? Então o Evangelho diz o seguinte, eu vos disse recentemente, essa é uma mensagem do Espírito, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Olha o primeiro parágrafo. Só aqui já dá para a gente trabalhar um tempão. A caridade sem a fé. Eu preciso saber por que eu estou fazendo. Que sentimento que está me levando a fazer aquilo. Porque senão, gente, eu vou começar uma atividade, seja ela em qualquer circunstância, em qualquer rede de apoio. Estou aqui com a camiseta da fraternidade, né? Sem fronteira, né? Fraternidade. Então eu posso ir para um país ou para o outro, eu posso ajudar aqui no sertão do Brasil, com um voluntário. Se eu não tiver essa fé de que o que eu estou fazendo, como médico, como psicólogo, como terapeuta, como cada um com a sua função, como enfermeira, como doador, se eu não acreditar, se eu não ter aquele sentimento que faz esse movimento de levar isso àqueles que estão precisando, meus irmãos, não vai vingar, como diz os antigos. Vai começar e vai começar no impulso que não é o sentimento. O impulso pode ser um desejo, que tá bom, já é um começo. Mas nós estamos falando aqui de sentimento. O sentimento é que sustenta. O sentimento é que te dá força. O sentimento é que te dá razão. O sentimento é que te posiciona. O sentimento é que te gera comportamento. Então ele diz, deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Sem a fé. Nós temos outra leitura do Evangelho que diz, a fé, mãe da esperança e da caridade. Então a fé vem na frente, que é o sentimento. Lembra? Só para vocês não terem dúvida. A fé, que é um fala assim, mas a caridade fora da caridade não é salvação. Eu sei dessa sentença. Mas nós estamos falando aqui, ó. O sentimento vem primeiro para gerar em nós a vontade, o desejo e a ação. Então, fé, mãe da esperança e da caridade por isso. Por isso que o Espírito está dizendo aqui. Não dá para manter uma ordem social entre os homens sem a caridade, sem a fé. Nós vamos nos debater uns aos outros. Nós vamos ficar discutindo e brigando, batendo cabeça.
Por quê? Porque onde sai o sentimento, entra, onde sai uma virtude, que é uma fé, que é uma virtude produzida pelo sentimento. Então entra o vício, entra a tendência nossa, do nosso self, do nosso espírito. Entendeu, gente? Então, olha, eu preciso desenvolver a fé, que é a certeza. Eu não posso simplesmente dizer assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Não, eu tenho certeza de que Deus existe. Eu tenho certeza que Jesus existe. Eu tenho certeza de que tudo que Jesus viveu e passou foi para trazer para nós modelo. Faça desse jeito que você será feliz, capaz de nos fazermos felizes. Porque se eu for para o lado do meu egoísmo, não tem abnegação onde tem egoísmo, meus irmãos. Não dá para abnegar-se, ou seja, esquecer de você, abster-se, e ir ao encontro de qualquer outra pessoa ou qualquer situação. Se você pensar em você, lá na racionalização, você não faz. Quantos começam uma obra que hoje é gigantesca? Porque tiveram a certeza de que o que ele está fazendo é consentimento, consentimento, e é certo, está dentro da lei, de amor, justiça e caridade, que é a lei de Deus, resumo, né? Tem várias outras leis. Mas então, meus amigos, olha, vamos olhar para esse processo que ele é interior. Como está a minha fé? É isso que você precisa se perguntar. Você que está nos ouvindo aí, ó, Geli, boa noite a todos. Então, Luiz Carlos, o que eu estou fazendo no meu sentimento de fé? Porque se eu estiver passando um processo de dor, de doença, ou qualquer coisa que eu estiver passando na minha vida, um sofrimento material, seja ele qual for, ou espiritual, uma obsessão, um desequilíbrio psicológico, emocional, tudo bem. Se eu tiver fé, as coisas vão trabalhar diferente dentro de mim. Porque a fé gera uma energia positiva. Gente, só isso aqui que eu estou falando para vocês, já dá para a existência inteira a gente agir. Quando eu tenho fé, eu promovo uma energia positiva em mim. Ou seja, tudo aquilo que vier para mim, eu não vou ser aquela pessoa dessa positividade inconsequente. Não, eu sou positivo, eu estou vivendo isso porque tem algum sentido para mim, tem alguma necessidade. E quando eu pergunto por que eu estou vivendo isso, o porquê me leva para o passado. Aí eu vou começar a viver de passado, das culpas, das frustrações, das coisas todas aí que está vindo. Tá? Quando eu falo para que eu estou vivendo isso, o para que me leva para o futuro. Para que? Para frente. Porque eu estou questionando o passado. E estou volvendo para o passado. Ok? Então a fé me dá esse otimismo real, sadio. Um otimismo que não é falso. Ele é verdadeiro. A fé me dá um otimismo verdadeiro. Eu falo com convicção, com autenticidade. Eu não falo só porque é bonitinho falar que tem fé, não. Eu falo que eu tenho fé. Porque tudo que acontecer comigo foi e é porque Deus permitiu e é para o meu bem. Ou vocês têm alguma coisa contra? Ou vocês acham que não, o que aconteceu comigo não dá? Rodou aí pela internet, pelo WhatsApp essa semana, até uma jornalista que teve um filho, e ela queria ter o filho. Eu vou resumir a história, porque ela queria ter um filho, que é Theo, e colocou o nome de Theo, e teve um outro filho. E nesse segundo filho,
o filho nasceu normal, tudo normal, fez o teste do pezinho, que é aquele teste normal que eu nem sabia disso, aprendi com essa reportagem dela, com esse depoimento, na verdade, e ela já está movimentando todo esse processo para fazer o teste do pezinho, que é feito nas redes particulares, que tem 50 doenças, que se tivesse feito no filho dela não teria acontecido o que aconteceu. E ela amamentou o filho, estava amamentando 10 meses, um ano, e a criança mole, não movimentava, não dava, não ficava em pé, nada. E as outras amigas que tiveram na mesma época os filhos, na mesma época, os filhos já estavam andando, uns já engatinhando, outros pescocinho tudo em pé, firme. Tá, resumindo, ela foi ver, ele tem uma doença, depois de várias pesquisas, que essa doença não poderia ter proteína, que a proteína ia no cérebro e destruía um campo do cérebro, que é responsável para a musculatura, para dar tônus muscular. E ela só descobriu isso depois, mas passou uma depressão, passou com dificuldade, tomou remédio, ainda toma até agora, segundo o depoimento dela. Então, uma pessoa que vive dessa, ela ama o filho e continua e agora dá os tratamentos, mas o filho está na cadeira de roda, ele não consegue andar, porque o cérebro não produziu todos os elementos que precisava ali para o músculo, né? Todos os hormônios e os neurotransmissores, enfim, não tem. Então, imagina, você é uma mãe que o seu filho poderia, se tivesse um teste tal, o seu filho estaria normal, como as outras crianças. Pensa a dor de uma mãe dessa, em saber que ela mesma, o leite dela fazia mal para o filho. Mas o que movimentou ela? Uma certeza, uma fé, de que aquilo que ela está fazendo, que ela começou a fazer, serviria para as outras pessoas. Então a fé não te paralisa, a fé te movimenta e te gera positividade. O que ela fez? Uma campanha agora extraordinária para que esse teste que dá as 50 doenças, lá o teste do pezinho, que detecta as 50 doenças, para que outras pessoas, olha bem, para que outras mães não passem o que ela passou, a dor que ela passou, e agora conviver com o filho numa cadeira de roda por resto da vida, porque não tem tratamento, não tem remédio, não tem, não sei se Selbas Thompson não falou isso sobre no vídeo. Então a fé não só movimenta o sentido religioso, que é a fé em Deus, a fé na espiritualidade, né? Quantos médios que começam a passar uma dor, um problema, e nós todos somos seres humanos, aqui não é julgamento, é uma análise construtiva, que perdem a fé, deixam de ir na casa espírita, porque o espírito X ou Y não o curou dentro daquilo que ele esperava, ou daquilo que ele queria. E por N outros motivos, ele deixa de ir porque a fé dele, no que ele via e presenciava, não foi suficiente para ele. Eu digo isso, gente, porque olha, nós vamos desencarnar, e é uma notícia que eu dou para vocês, todos nós vamos morrer, graças a Deus, é a única certeza que nós temos. Aí você está dentro de uma reunião mediúnica, conversando com os espíritos, dialogando com os espíritos, tendo a certeza que aquilo não é do médium, é um espírito que está ali contando uma história e vivendo uma situação. As terapias regressivas, que nem é espírita, é uma ciência, que a pessoa volta lá no passado, na encarnação passada, e comprova quem ela foi, o trauma que trouxe, a dor, a situação, enfim, o que ela viveu, e a pessoa melhora. Uma hipnose que trata um trauma que a pessoa teve, volta a pessoa lá no momento do trauma e tira ela do trauma. E não tem religião nisso. E é certo. Agora, você que é espírita, que você está vendo, está convivendo
participando ali semanalmente, como que você não vai ter fé na vida futura? Como você não vai ter fé naquilo que você faz? Não é mesmo? Então, gente, essa é só a primeira parte da palestra. É a fé. Porque o nosso tempo ali está acabando já. Eu não li nem o segundo parágrafo, mas eu quero trazer para nós aqui, para a nossa reflexão, para finalizar e fechar isso, sobre a caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos Espíritos como entendia Jesus por caridade, para tirar essas dúvidas da nossa cabeça. E os Espíritos responderam que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então tá, beleza, isso aí nós sabemos de cor, né? É o BIP. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Aí eu peguei uma parte a mais na resposta, para trazer para nós aqui. Aí diz assim os Espíritos: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Olha, se a humanidade, se nós ainda não conseguimos, só nessa frase, ó, o amor e a caridade é o complemento da justiça, é fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a você. Eu digo, eu ainda não faço isso aqui. Posso fazer alguns momentos, algumas condições eu já consigo ser justo, honesto, sim. Caridade eu consigo já fazer de coração mesmo, algumas coisas. Amar já não é tão simples assim, porque meu amor ainda é um troco, né? É um vai e volta. Então vejamos, aí Kardec finaliza, dentro do recorte que eu fiz aqui para nós, sobre a caridade. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Seu marido é seu irmão. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, é seu irmão. Sua esposa é seu irmão, é sua irmã. Seus filhos são seus irmãos. Seus pais são seus irmãos. Você deve amá-los como irmãos e respeitá-los como pai, respeitá-los como esposa, respeitá-los como filho, respeitá-los como mãe ou como e etc. Primeiro, eles são seus irmãos. Todos nós somos irmãos. Primeiro, eles são seus irmãos. E você deve amá-los como irmãos. Depois você vai amá-lo como esposa ou como esposo, e assim vai. Mas para eu amar, ou para eu ter fé, ou ter caridade, com esses irmãos, são os que estão conosco, eu preciso ter fé. Eu preciso ter esse sentimento dentro do meu coração, que me dá certeza, absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum pestanejar. Me dá certeza absoluta de tudo que eu plantar hoje, eu vou colher. Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Confesso que teve algumas interferências aqui, porque o nosso estudo que eu preparei tinha outros elementos. Ia trazer aqui Joana e Leon Denis também, Emmanuel também, mas não foi possível. Mas fica aí, e que eu acho que para mim foi bom também estar aqui com vocês. Fica aí para nós esse movimento de olhar para dentro de nós e se questionar: como está a minha fé? Como está o meu sentimento em relação a mim, em relação a Deus, em relação ao meu próximo? Porque Deus, próximo e eu, essa tríade. O próximo pode ser, como eu disse, o seu familiar. O próximo pode ser um outro colega. Deus, o próximo e eu. Como está essa relação aqui? De fé em Deus, fé no outro. Porque muitas pessoas falam: não tenho fé mais na humanidade.
que a humanidade é corrupta, é isso, é aquilo. É alguns complexos, segundo Jung, que você tem aí no seu coraçãozinho, que não dá para acreditar no homem, tá? Então fica para nós, os nossos movimentos aí espirituais, nossos movimentos, sejam pautados, sejam ali alicerçados com essa fé, essa certeza que aí não dá para balançar. É muitos questionar, nossa, mas será que vai voltar? As pessoas vão voltar para a casa espírita? Aí uns medos, né, umas inseguranças que chegam para nós, eu falo, meu amigo, a hora que abrir, eles estão lá com a gente, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, gratidão por todos, felicidades.